Deus existe, por que existe o mal? Essa parece ser uma pergunta inteligente, mas o problema é que ela está errada mesmo antes de começar. A verdade é que a maioria dos argumentos contra o cristianismo, que parecem profundos, na verdade só são erros de raciocínio, e hoje você vai conseguir enxergar eles em tudo que é lugar. Existe um detalhe sobre o cérebro humano. A gente não reage a fatos, reagimos a histórias. E é por isso que ideias erradas, quando bem contadas, parecem verdades. E você nunca foi ensinado a identificar isso. Nas escolas, a gente não aprende como que um raciocínio parece lógico, mas mesmo assim pode estar completamente errado. Então você começa a crescer, aceitando ideias e verdades que moldam a sua forma de enxergar o mundo, sem que você perceba que aquilo pode ser apenas falácia. Hoje eu vou te mostrar as 5 falácias mais usadas contra o cristianismo. Você vai aprender a como identificá-las corretamente e a como respondê-las sem cair na armadilha. Eu analisei, estudei e organizei de um jeito muito simples, para que você enxergue em minutos o que pessoas levam anos para enxergar. E a primeira falácia é uma das mais usadas, mas que quase ninguém percebe. Imagina a seguinte cena: você entra no hospital, tá com muita dor, preocupado, vulnerável, e aí o médico comete um erro gravíssimo, um erro que te prejudica. E naquele momento você fica indignado. E aí alguém vira pra você e diz: tá vendo? Medicina não presta, olha o que fizeram com você. Isso parece absurdo, né? Mas repara que esse é exatamente um dos principais argumentos usado contra o cristianismo. Eu conheci um cristão que era extremamente hipócrita e julgava todo mundo. Logo, o cristianismo é uma religião de pessoas hipócritas. Ou a mais usada nesse caso. Vi uma reportagem de um pastor de uma grande igreja que desviava dinheiro dos fiéis. Isso prova que toda igreja só quer o dinheiro das pessoas. Essa é a falácia da generalização apressada. Essa falácia consiste em julgar todo um grupo inteiro com base em apenas uma parte ou em um caso específico isolado desse grupo. É a ideia de que o que se aplica ao indivíduo se aplica a todos pertencentes do mesmo grupo. Aquele cristão ali não acredita na teoria da evolução. Portanto, os cristãos são todos anti-ciência e ignorantes. Tá vendo como que não faz o menor sentido? É uma generalização. E para driblar essa falácia, sempre se pergunte se esse exemplo que a pessoa está usando como argumento representa a essência do grupo como um todo ou apenas uma parte ou um desvio dela. Mas o mais perigoso não é nem isso. O mais perigoso é quando as pessoas não precisam nem distorcer os fatos. Ela só precisa fazer uma coisa: te convencer que existe apenas 2 possibilidades. E quando você aceita isso, você já perde o debate sem mesmo perceber. Imagina que você está numa conversa e alguém olha pra você e diz: ou Deus acaba com o mal e não pode, ou pode e não quer. E a pessoa fica em silêncio, esperando uma resposta de você. Naquele momento parece que você foi encurralado, um checkmate, porque só existem 2 opções, mas nenhuma delas parecem boas. E aí, inevitavelmente, o que você vai fazer? Escolher a menos pior, ou simplesmente não vai saber o que responder. Mas preste atenção no que aconteceu. Você não perdeu o argumento. Você aceitou as regras do jogo que estava sendo jogado pela outra pessoa, porque a pessoa não te deu outras possibilidades. E se o problema não for a falta de poder ou a falta de bondade, mas algo que a outra pessoa não considerou, como o livre-arbítrio, o propósito ou as limitações humanas. Você percebe que a pergunta parecia profunda, mas desde o início ela já estava limitando as respostas? Essa é a falácia do falso dilema. Ou você acredita na narrativa literal da criação na Bíblia, ou você acredita na ciência e na evolução. Por que não pode os 2? Isso é como dizer: ou você me ama, ou você me odeia. Cadê o meu termo? Cadê o equilíbrio? E aqui está o ponto que torna essa falácia muito forte. Quando a pessoa controla as opções que você pode escolher, ela controla a conclusão que você pode chegar. Inclusive, curiosamente, isso não acontece apenas em debates. Isso acontece no próprio sistema financeiro. Eles te fazem acreditar que só existem apenas 2 caminhos: trabalhar sua vida inteira como um escravo ou viver pobre e inseguro. Depois desse vídeo, eu deixei uma aula gratuita na descrição, onde eu explico isso melhor. Como o sistema financeiro limita as suas opções sem que você perceba, e também a como sair disso. E para sair desse dilema, você deve questionar se só existem apenas essas 2 opções que a pessoa está impondo. Se realmente é lógico haver apenas essas 2 opções, porque isso vai variar, dependendo das premissas que já foram abordadas. Quando alguém limita suas opções, ela controla onde você pode chegar. Mas existe algo ainda mais sutil. Às vezes a pessoa não vai nem limitar suas opções, ela vai simplesmente mudar o que você disse e te fazer defender algo que nunca foi a sua posição. Imagina que você está conversando com uma pessoa, e aí você fala a sua opinião pessoal.
Ah, eu gosto de compartilhar minha fé porque ela transformou a minha vida para melhor. E aí a pessoa responde: então você quer forçar todo mundo a seguir as regras da sua religião e transformar o país todo em crentes chatos? E aí você fica sem saber o que falar, porque não foi isso que você disse, nem perto disso. Agora imagina isso em outra situação. Você fala que acredita que a Bíblia é a palavra de Deus e que é a verdade absoluta, que tudo que tá nela é verdade. Então a pessoa vira pra você e fala: então você acredita em cobra falante e ignora toda a ciência moderna por causa de um conto de fadas? De novo, aquilo tá muito longe do que você disse, mas a pessoa tá atacando aquilo, tá atacando a resposta que ela mesma criou, como se fosse o que você disse. Agora, presta bastante atenção aqui. Isso não é um mal-entendido, é uma distorção. Você pega o argumento real, distorce ele, transforma em algo frágil e ridículo, e aí você ataca essa visão fraca e distorcida. Essa é a falácia do espantalho. E se você não perceber que a pessoa está usando essa falácia, você vai passar a discussão inteira defendendo uma visão que nunca foi sua. Você tem que perceber quando a pessoa pega a sua visão, distorce ela, exagera ela ou simplifica demais, e aí começa a atacar essa visão. Porque agora ela se tornou muito absurda para você acreditar nela, ou muito fácil de atacar. E o mais curioso é que muitas das vezes essa falácia vem com um ar de inteligência, como se fosse um argumento racional, um argumento científico. Mas na real, a pessoa apenas não consegue argumentar contra aquele seu argumento e o transforma em algo fácil de ser atacado. É apenas uma forma mais sofisticada de dizer: se eu não consigo provar, então não existe. E é exatamente aí onde muitas pessoas erram sem perceber. Imagina que alguém vira pra você e diz: se Deus existe, então prova aí no laboratório. E aí a pessoa fica te encarando, como se você não tivesse saída, não tivesse como provar e logo Deus não existe. A pessoa fala: tá vendo? Não dá pra provar, logo Deus não existe. E naquele momento isso parece totalmente racional, parece científico. Mas preste atenção no que acabou de acontecer. A pessoa não provou que é falso, ela só mostrou que não tem como provar e transformou isso em uma conclusão. Essa é a falácia do apelo à ignorância. Porque pensa só comigo, você consegue provar em um laboratório que a consciência existe? Que a beleza é real? Que algo é moralmente certo ou moralmente errado? Não, você não consegue. Mas você sabe que essas coisas são reais. Você sente, você reconhece, você sabe, é um fato. Você percebe que o método usado, ele limita as respostas que você pode encontrar? Nem tudo dá para medir com o mesmo instrumento. Então não é que não existe evidência, é apenas que você está usando o instrumento errado. E quando você usa o instrumento errado, você não vai conseguir chegar à resposta verdadeira. Mas até aqui, todos esses argumentos têm algo em comum. Eles evitam o argumento real, porque é muito mais fácil atacar o porquê alguém acredita do que analisar se aquilo é de fato verdade. Imagina que você conhece alguém que cresceu em uma família simples, sem estudos de alto nível, sem acesso a muita informação, mas com o tempo essa pessoa passou a estudar por conta própria. Ela começou a ler livros, a pesquisar, a pensar sozinha. E em um dia ela chega a uma conclusão muito importante para a vida dela, que mudou toda a vida dela. E aí a pessoa vira para ela e diz: ah, você só pensa assim por causa de onde você veio. Você percebe o que aconteceu? A pessoa não analisou a ideia, não avaliou se aquilo é verdade ou não. Ela apenas olhou para a origem da pessoa que acredita naquilo e atacou, descredibilizou. Ah, você só é cristão porque nasceu no Brasil. E se você nascesse em outro país? E se você nascesse em uma ilha isolada, onde não tivesse acesso à informação de Jesus? Você percebe que as pessoas estão olhando a origem e não o fundamento, não a verdade? Esse argumento parece muito inteligente, porque a pessoa está dizendo que se você tivesse nascido em outro lugar, talvez você acreditaria em outras coisas, não nas mesmas coisas que você acredita hoje. E isso é sim verdade, porém foge do fato principal, se aquilo é verdade ou não. Porque a origem de uma crença não vai determinar se ela é verdade ou não. Se a pessoa nunca na sua vida aprendeu matemática, isso vai tornar 2 mais 2 igual a qualquer outro número que não seja 4? Claro que não. Desqualificar uma ideia pela origem dela é só uma forma de evitar a argumentação racional. A pessoa não refuta o argumento, ela apenas muda o foco da conversa. Essa é a falácia genética. E quando você junta essa falácia com todas as outras, você começa a perceber um padrão. Não é sobre buscar a verdade, é sobre evitá-la, sem parecer que está evitando. Agora pensa comigo, se você nunca questiona de onde vêm as suas crenças, ou o sistema no qual você vive nele, você pode estar vivendo algo que você nunca escolheu viver. E é exatamente aí onde muitas pessoas travam, porque perceber esse fato muda absolutamente tudo.
Mas a real dificuldade tá em sair disso. E principalmente sair sozinho. Porque sair sozinho disso é muito difícil. E é por isso que eu criei a nossa comunidade. Não é só sobre argumentar, é sobre buscar a verdade absoluta. Não se conformar com a ficção confortável que criaram pra gente viver. É sobre sair do automático, sair da vida que nos condicionaram e criar a vida que queremos viver. Lá dentro, a gente trabalha 3 coisas: como pensar por conta própria, como proteger o seu dinheiro de um sistema que corrói ele silenciosamente, e como se manter firme espiritualmente em meio ao caos. Liberdade não é só aprender, é viver diferente. Se fizer sentido pra você, o link vai estar aí na descrição. Porque, pra falar a verdade, a maioria das pessoas não estão mentindo. Elas só estão repetindo ideias sem analisarem os fundamentos por trás dela. E quando você começa a enxergar isso, você não só muda os seus argumentos para melhor, você muda a forma como você vive. Se esse vídeo abriu a sua mente, agora eu vou te recomendar 2 coisas. Primeiro, assiste a aula gratuita lá que eu falei pra vocês sobre como o sistema financeiro nos manipulam e nos condicionam a viver uma vida que não queremos viver, a trabalhar em um trabalho que não queremos trabalhar, a buscar por dinheiro que na verdade nem existe. E segundo, se você quer caminhar com pessoas que vivem na mesma visão que você, além de ter todos esses mapas mentais que eu gravo para os vídeos, todos os estudos que eu faço e entre várias outras coisas, eu vou deixar o link da comunidade aí também na descrição. Então eu te aguardo em algum desses 2 próximos passos e que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês.